Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 102 para que possamos dar início a uma nova unidade, a unidade 4, genética. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a introdução à genética, sobre os primeiros estudos, sobre a hereditariedade e sobre alguns conceitos de genética. E eu gostaria que vocês assistissem o slide com bastante atenção. Introdução à genética. Vamos dar início nos perguntando o que é genética. A genética é o estudo dos mecanismos de herança das características biológicas de um indivíduo ou de uma população. Ela começou a ser estudada por Gregor Mendel lá em 1800 e pouco. Ele fez um estudo em ervilhas e percebeu que as ervilhas tinham um padrão de herança ao longo das gerações. Então, ele fundou a genética, apesar de não conhecer basicamente nada sobre DNA nem sobre a formação dos gametas. A ideia básica de genética é a hereditariedade, isso é, a capacidade que um indivíduo tem em passar suas características para a geração seguinte. É exatamente isso que estuda a genética. Dentro de cada uma das nossas células existe o núcleo. É lá onde fica todo o nosso material genético. Vale a pena lembrar que todas as células têm o mesmo material genético, não importa qual tipo de célula seja. As células dos nossos olhos, por exemplo, têm o mesmo tipo de material genético das células do nosso fígado. A diferença é que eles estão se manifestando de maneira diferente, mas o material genético é o mesmo. Então, nesse núcleo, o material genético se apresenta na forma de cromossomos, e os cromossomos são a forma condensada de uma grande molécula chamada DNA, que é o que contém todos os nossos genes. O DNA é uma molécula muito longa com a forma de uma escada, onde cada degrau dessa escada representa uma base nitrogenada. Existem 4 tipos de bases nitrogenadas que compõem a molécula de DNA. São elas adenina, guanina, citosina e timina. É importante saber que essas bases nitrogenadas vão se intercalando e formando um código, semelhante a um código de barras. Ele pode ser lido, traduzido pelas nossas células e transformado em características físicas. Cada parte dessa longa molécula de DNA que tem uma função é chamada de gene. Os genes, então, não são sinônimos de DNA, eles são partes do DNA e eles podem ter tamanhos variáveis. As diferentes formas de um gene são chamadas de alelos. Bom, meus amores, por hoje é só. Te aguardo na próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus.